No âmbito da unidade curricular de Mecânica dos Materiais, vamos resolver este exercício onde se pretende representar o diagrama de esforços transversos e o diagrama de momentos fletores desta viga, cujas cargas aplicadas são uma carga distribuída de 5 kN em 5 metros. Aqui estamos os 5 metros e os 5 kN. Temos uma carga concentrada de 15 kN e temos um momento aplicado de 80 kN metro. Esta carga distribuída que temos aqui é uma carga que é equivalente a termos uma carga a meio dos 5 metros, ou seja, a 2,5 metros para um lado para o outro, dado que a distância são 5 metros, e cuja carga seria o equivalente a multiplicarmos então os 5 kN pelos 5 metros, que seriam 25 kN. Este processo é sempre necessário efetuar, este cálculo, de forma a podermos depois aplicar quando calculemos as condições de equilíbrio. A primeira fase, então, será verificar que tipo de reações e em que direções temos nos apoios. Dado que temos aqui dois apoios, o apoio A e em C, e não se trata de uma viga de um caso hiperstático, o que temos de fazer é verificar para que graus de liberdade tem. Ou seja, se definíssemos sempre, e o que devemos fazer sempre em engenharia, em cálculos de engenharia, definimos um eixo, portanto, definindo como o eixo longitudinal da viga o eixo do X e o eixo perpendicular à viga ou vertical à viga é o Y, o que nós vamos ter aqui em A, os apoios, é um apoio deslizante, ou seja, isto permite movimentos em X, no entanto, não permite movimentos em Y, logo teremos uma reação na direção de Y, que vamos denominar reação A. Esta reação A que nós temos aqui, eu defini um sentido, ou seja, apontar no sentido para cima, mas se o valor que eu calcular de RA for negativo, significa que o sentido é o contrário, o oposto a este. O mesmo vai acontecer em C, ou seja, este em C não me permite nem movimentos em X, nem movimentos em Y. Ou seja, eu supostamente, se tivesse cargas no eixo longitudinal, teria uma reação em Y e teria também uma reação em X. No entanto, como não existem cargas na direção do eixo do X, ou na direção do eixo da viga, este valor vai ser zero, portanto, posso imediatamente removê-lo daqui. Então, uma vez que estejam definidos, e isto é muito importante, que estejam bem definidos as reações do vosso apoio, o que temos de fazer, primeiramente, é aplicar, então, as condições de equilíbrio. Ou seja, a viga tem de estar em equilíbrio. E para tal, a primeira coisa que temos de aplicar são as condições de equilíbrio, ou seja, o somatório dos momentos tem de ser igual a zero e o somatório das forças tem de ser igual a zero. Ou seja, nós vamos considerar aqui o momento relativamente a C e vamos considerar este sendo o nosso sentido anti-horário positivo e vamos pôr aqui, então, este como fiz. Eu faço sempre isto, que me ajuda também a entender o meu exercício e recomendo que o façam também para não se enganar. Então vamos começar então por calcular. Vocês têm este momento aqui aplicado, que está no sentido horário, se bem que eu defini então o meu sentido positivo como anti-horário, ou seja, o valor de 80 kN/metro será um valor negativo. Depois tenho o valor de RA, que está a uma distância de 10 metros. Dado que, neste caso, também está no sentido horário, geraria no sentido horário, pelo que se tomará um valor negativo, o valor de RA eu ainda não sei, mas sei o valor de 10 metros. Depois tenho o valor de 15 kN aplicado a uma distância de 5, sendo positivo, porque este passará no sentido anti-horário. Mais a carga de 25 kN vezes a distância de 2,5 metros que definimos anteriormente. Isto será igual a zero. Daqui, tiramos que o nosso valor de RA
será igual a 5,75 kN. Agora, aplicando a somatória das forças segundo o eixo, neste caso do y igual a 0, ou seja, se estivéssemos no x, teríamos de aplicá-las, vamos então proceder ao cálculo de RC. Perdão. Ou seja, 5,75 menos 15 menos os tais 25 kN da carga distribuída mais a reação de C igual a 0. Daqui tiramos então que o valor de RC é igual a 34,25 kN. Estão então calculadas as reações nos apoios. Temos agora de proceder ao cálculo dos esforços transversos e dos momentos fletores. Para tal, normalmente, recomendo nas minhas aulas que se tracem umas linhas paralelas às zonas de carga, onde vamos seccionar, de forma a conseguirmos representar quer os esforços transversos, quer os momentos fletores, bem como uma representação gráfica das cargas e depois do respectivo cálculo dos esforços transversos e momentos fletores em cada um dos pontos. Bem, isto representado é mais fácil do que dito. Então vamos proceder aqui à parte prática do nosso exercício. Ou seja, a primeira coisa que vocês têm de fazer é, vamos começar da esquerda para a direita. Ou seja, vamos começar de A para C. Ou seja, eu vou começar por desenhar aqui uma secção da viga que não vou representar até ao final, mas eu sei que as cargas nesta zona serão todas, ou terão todas, um valor idêntico. E o que vou fazer agora é representar neste troço de comprimento, que vou denominar x1, vou representar as cargas que tenho aplicadas. Ou seja, eu vou ter uma carga ou um momento nesta direção de 80 kN/metro. Vou igualmente ter uma reação já calculada em A de 5,75 e dado que estou a resolver o meu problema da esquerda para a direita, vou ter nesta direção e neste sentido um esforço de corte, esforço transverso e um momento neste. Se o exercício fosse resolvido da direita para a esquerda, ou seja, de C para A, então teríamos de inverter a direção, quer do momento, quer do esforço de corte V1, M1. Isto é válido, ou seja, isto que foi desenhado é válido entre x1 maior ou igual que 0 e menor que 5. Ou seja, deste espaço que está, que compreende entre A e quase a chegar a B. Ou seja, antes da aplicação da carga de 15 kN. Este exercício resolve-se aplicando novamente as condições de equilíbrio a este troço da viga. Ou seja, vamos aplicar o somatório das forças
segundo o eixo do y igual a 0, mais uma vez assumindo que este é o sentido positivo. Isto implica que vamos ter 5,75, ou seja, o valor da reação de A, menos a nossa força V1 igual a 0. Ou seja, V1 irá ser igual a 5,75 kN. Vamos aplicar a outra condição, ou seja, o momento relativamente a 1, ou seja, aqui vai ser igual a 0, assumindo novamente que este sentido anti-horário é o sentido positivo. Daqui vamos ter então menos 80, que é o nosso momento, menos 5,75 vezes a distância x1 mais o momento de 1 igual a 0. Resolvendo esta equação, vamos ter que M1 vai ser igual a 5,75 x1 mais 80. Ora, daqui já vemos que este esforço é constante ao longo daquele troço da nossa viga, mas este tem uma variação linear, equação de uma reta, e que vai variar dependendo do valor de x1. Então, vamos resolver e vamos aplicar os valores de x1 nos seus extremos. Ou seja, basta 2 pontos para definirmos a reta. Se x1 for igual a 0, então vamos ter que M1 vai ser igual a 80 kN metro. Se x1, por outro lado, for igual a 5, vamos ter que M1 vai ser igual a 108,75 kN metro. Ou seja, temos os dados para a nossa primeira secção da viga. Vamos então continuar e vamos representar a continuação da viga. Ora, dado que podíamos resolver agora da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Ou seja, podíamos resolver o exercício começando de C para B ou continuar o exercício de A até C. Ou seja, até uma secção que estaria antes de chegar a C. E é esse método que vamos continuar a fazer. Ou seja, vamos continuar a resolver o exercício da esquerda para a direita. Mas o resultado final terá de dar exatamente o mesmo. Ou seja, eu vou começar então aqui a desenhar um troço até que chegue quase a C. Ou seja, este será o meu troço da viga. Em que vou-lhe chamar agora este comprimento total daqui será o meu x2, em que vou ter a cargas aplicadas RA de 5,75 kN e vou ter um momento, as mesmas cargas de há pouco, mas adicionalmente vou ter uma carga aplicada neste eixo, e daqui eu ter representado os eixos desta forma, ou seja, de 15 kN, mais uma carga distribuída ao longo deste troço, e que vamos representá-lo desta forma, cujo valor será 5 kN vezes o comprimento que vai ter. Ou seja, se eu sei que o comprimento x2 que está aqui
E este comprimento que vai de aqui... Perdão, vamos pôr com esta cor para que se veja bem. Daqui, aqui é um comprimento fixo que são 5 metros. Então o valor que vamos ter da distância será x2 menos 5. Sendo que sempre a carga distribuída está sempre aplicada a meio, ou seja, é equivalente a ter um valor a meio, esta distância dessa carga distribuída será x2 menos 5 dividido por 2. Ou seja, aqui será o mesmo, x2 menos 5 a dividir por 2. Tendo as cargas todas aplicadas, o que temos de fazer agora, novamente, é acrescentar os esforços que queremos calcular. Ou seja, os esforços transverso V2 e o momento M2. Este novo cálculo é válido para x2 maior que 5 e menor ou igual que 10. Ou seja, nós vamos agora aplicar exatamente o mesmo que foi aplicado, mas para estas novas cargas. Vamos fazer o somatório das forças quando o eixo y igual a 0, este é o positivo, e vamos ter que, vamos aqui para vermos, visualizarmos todo o exercício, vamos ter os 5,75 da reação de A menos os 15 kN menos 5 x2 menos 5, que é outra carga, menos o valor de V2, que vai ser igual a 0. Daqui vamos tirar que V2 vai ser igual a menos 5x2 mais 15,75. Ou seja, neste caso, dado que há uma carga distribuída, o valor também irá variar em função de x do esforço transverso. Então, vamos então resolver para os casos em que x é igual a 5 e em que x é igual a 10. Ou seja, aqui iremos ter que M2, V2 irá ser igual a menos 9,25 kN. E se substituirmos x2 por 10, teremos que V2 será igual a menos 34,25 kN. Vamos então agora aplicar o mesmo para o somatório do momento relativamente ao ponto 2, assumindo este como positivo. Então, deixem me cá ver se eu consigo pôr assim para vocês verem. Vamos ter o momento, os menos 80, menos 5,75 vezes x2, mais 15 x2 menos 5, mais, e vou continuar por aqui, mais 5 x2
menos 5, ou seja, o valor correspondente ao que está aqui, vezes a distância, que é x2 menos 5, a dividir por 2, mais o valor de m2, igual a 0. Resolvendo esta equação, iremos ter que m2 é igual a menos 2,5x ao quadrado mais 15,75 x2 mais 92,5. Ora, se aplicarmos novamente o que foi feito anteriormente, ou seja, se x2 for igual a 5, teremos m2 igual a 108,75 kNm, e se x2 for igual a 10, isto implica que m2 seja igual a 0 kN. Ou seja, todos os esforços transversos e momentos fletores do nosso exercício estão calculados. Resta agora representá-los graficamente. Vamos agora, então, representar graficamente o cálculo dos esforços transversos e momentos fletores que representamos para este exercício, ou calculamos para este exercício. De seguida, o que eu recomendo é que prolonguem estas linhas de forma a poderem visualizar de onde vêm os valores que vocês calcularam. Ou seja, eu vou traçar aqui uma linha que vai corresponder ao 0, aos 5 metros, aos 10 metros. E estes vão ser os valores dos esforços transversos, vão ficar aqui representados. E o mesmo irá acontecer para os valores dos momentos fletores, que eu vou representar por M, de 0, 5 metros e 10 metros. Ou seja, na secção ou no troço de viga entre 0 e 5 metros, ou seja, estes que aqui estão, temos os valores de momentos e de, neste caso, um valor constante para os esforços transversos, e neste caso vamos ter uma variação em linha reta dos valores de M1 que vão variar entre 80 e 108. Ou seja, o que nós vamos ter é representar então aqui o valor constante positivo para os valores que nós consideramos positivos de V, em que vai ter o tal valor de 5,75 kN. Para os momentos, sabemos que então que ele vai começar em 80 kN e que irá terminar em 108,75 kN. Esta variação é representada como uma reta e temos então quer os esforços transversos, quer os momentos fletores representados graficamente para o nosso exercício. Vamos então à parte da outra secção entre os 5 e os 10 metros, em que temos os valores que variam dos esforços transversos entre menos 9,25 e menos 34,25, sendo que esse valor é, novamente, uma linha reta e que vamos já representar, ou seja, menos 9,25 kN e vai terminar em menos, isto obviamente não está nem pouco mais ou menos à escala, mas penso que dá para entender, menos 34,25 kN. Ou seja, irá haver uma variação neste sentido.
O mesmo vamos proceder aqui. Ou seja, sabemos que este é mais fácil. Isto vai terminar aqui. E vai, obviamente, começar em 108,75, que é este ponto onde tinha acabado aos 5 metros. No entanto, sendo uma função quadrática e sendo o valor negativo, o que irá acontecer é que a concavidade terá de ter voltada para baixo. Ou seja, isto fará uma forma parecida com a que estou a representar. Ou seja, isto termina o nosso exercício com a representação de todos os esforços transversos, momentos fletores, com o carregamento nesta viga.